Sabe quem, além do Twitter, é responsável por esses grupos extremistas que estão por aí exaltando os assassinos que estão envolvidos nos massacres nas escolas? Todo mundo que tem uma conta lá. Ah, Mari, mas eu só uso o Twitter para acompanhar o BBB, o futebol, as fofocas aí no mundo dos famosos, para, enfim. Amigo, se você tá lá, você é uma peça nessa engrenagem. Só que essa semana a coisa ficou muito feia. Uma advogada do Twitter disse agora, no começo da semana, que os perfis que usam fotos de assassinos não ferem a política de uso da rede. Ou seja, é o Twitter tentando lavar as mãos mais uma vez. Mais uma vez, porque foi exatamente esse mesmo comportamento que deu espaço para a extrema-direita crescer, usando aqueles 140 caracteres para espalhar fake news, para assassinar reputações, promover perseguições, linchamentos e para aniquilar a democracia. Todo tipo de comportamento abjeto, abusivo e criminoso tem sido ignorado por uma única razão: relevância. Até a eleição do Trump em 2016, Twitter estava em decadência, tinha perdido 30% do valor de mercado e muita gente apostava que era meio ali uma questão de tempo para que ele fosse sendo abandonado. E aí a gente tem uma reviravolta. Bora falar por que o Twitter virou uma ferramenta auxiliar para os extremistas? Nath, roda a vinheta. Quando completou 10 anos, essa rede aí que tem o passarinho azul tinha perdido 30% do valor de mercado. Tinha apostas de que o destino do Twitter era o fim. Até que ele foi adotado pelo então candidato Donald Trump como principal meio de comunicação com seu eleitorado. Foi aí que o Twitter ganhou um fôlego. E a estratégia, vocês devem se lembrar, foi copiada por outros políticos, como Jair Bolsonaro. Vocês devem se lembrar que o governo Bolsonaro fazia anúncios oficiais por meio do Twitter e não pelo caminho natural que era distribuir para a imprensa as ações do governo, usando ali por meio da Secretaria de Comunicação. Tudo bem que os tempos mudaram, eu acho super certo políticos e os governos usarem essas ferramentas mais modernas para se comunicar, mas o que o Trump e o Bolsonaro queriam era manipular a opinião pública, fazendo chegar aos eleitores, à população, a notícia empacotada do jeitinho que eles queriam, sem os questionamentos que a imprensa tem obrigação de fazer. E o Twitter ganhou muito ao ser transformado nesse canal direto de comunicação. Atraiu representantes aí do povo, políticos, né, jornalistas, ativistas, cientistas políticos, entre outras vozes atuantes nas redes sociais, que acabaram passando um verniz no passarinho azul, que virou o principal espaço do debate político online. O problema é que a plataforma deixou as rédeas ali soltas e passou a ser conivente com o que a gente viu acontecer, que é um empobrecimento do diálogo e também com essa escalada de discurso de ódio, até que perdeu o controle da disseminação de fake news. Só em 2019, a empresa cancelou milhares de contas no mundo todo, muitas que eram ligadas a atividades públicas. Começou a responder a denúncias com cancelamento de contas e, uma novidade mais do que esperada, resolveu punir algumas personalidades conhecidas nessa plataforma por manipular e compartilhar notícias falsas, perseguir adversários políticos. Teve um período em que cancelou por um espaço curto de tempo ali as contas de gente como Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, Alan dos Santos. O Trump, vocês vão se lembrar, entrou num gancho definitivo, já voltou, depois que ele perdeu a eleição. Mas não deu nem tempo de acreditar que o Twitter ia se comprometer em virar um lugar menos bárbaro, porque foi comprado pelo Elon Musk, que chegou com essa mentalidade do tipo, vamos liberar geral, as pessoas podem falar o que quiser. E agora é isso. Ataques em escolas, mortes, estudantes assustados, os pais aterrorizados. Mas no começo da semana,
o Twitter achava que tudo bem, que perfis que exaltam os assassinos não ferem as diretrizes da plataforma. O Ministério da Justiça foi para cima, palmas para o Ministério, com uma lista de contas identificadas com conteúdo extremista, numa operação que eles batizaram Escola Segura. O Twitter, nesta quarta, recuou e afirmou já ter removido coisa de 100 dessas contas apontadas como criminosas. Porque é isso que elas são, criminosas. O Ministério também nomeou uma secretária de Direitos Digitais que falou que o Twitter disponibilizou um canal especial para que essa comunicação com o governo seja mais fácil. Gente, isso é o mínimo, mas me parece mais eficaz do que aumentar a ronda nas escolas. Eu falei isso no vídeo da semana passada. Outra coisa que o Ministério fez foi criar um canal para recebimento de denúncias. Ninguém precisa se identificar, mas se você souber de alguma coisa suspeita, gente, pode ser um site, um fórum, um vídeo, uma fotografia, qualquer coisa, dá para acessar o site do Ministério e fazer a sua parte. Eu vou pedir para a Nath colocar aqui na tela, o endereço é www.gov.br/mj/pt-br/escola segura. Mas importante também é usar esse momento e pensar, vale prestigiar e dar audiência a uma plataforma que tem se mostrado irresponsável nesses anos todos, que tem ajudado a debilitar regimes democráticos, como a gente viu que aconteceu no Brasil, que fecha os olhos para todo tipo de discurso preconceituoso? Eu acho que está na hora da gente parar para pensar nisso. Ah, mas não é só o Twitter. Não, não é só o Twitter. Tanto que, assim, essas pessoas criminosas, elas estão em vários lugares, em sites, estão em canais no YouTube. Só que entre as plataformas, uma que se mostrou sempre menos disposta a colaborar com essas questões de segurança, com essas questões que precisam ser acompanhadas de perto, o Twitter sempre foi uma das piores. E isso que eles fizeram no começo da semana de dizer, a gente está vivendo esse momento, né? A gente teve notícia de outros ataques em algumas escolas aqui nessa última semana. Então, nesse momento, o Twitter vir com uma resposta, dizer que esses perfis criminosos não ferem as diretrizes da plataforma, significa que essa plataforma está com um grande problema. Vale a pena continuar nela? Eu fiz essa avaliação em dezembro e desde então eu resolvi me afastar. E a vida está muito, muito melhor assim, mais tranquila. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem dizendo, o título da mensagem era Mais Leve, dizendo que eu tô mais bonita, mais leve, pareço mais tranquila depois que eu saí de lá. E tem mais uma outra coisa, eu tô com a consciência tranquila de que eu não tô dando audiência, eu não faço parte dessa coisa horrorosa que o Twitter tem promovido. Vamos embora pro nosso café? Hoje tem café, fazia tempo que não tinha café, né? Eu tava com saudade também, então vamos embora. Hoje tem café, depois de tanto tempo, tô aqui com a minha canequinha que eu trouxe. Ai, meu Deus, derrubei café. Vamos lá, vai com café e tudo. Essa canequinha eu trouxe da Cidade do México. É pra ser... Comprei lá no bairro da Frida Kahlo, mas enfim, vamos embora. Gente, a semana passada, no vídeo da semana passada, eu cometi um equívoco e, claro, vocês são muito atentos, todo mundo percebeu, várias pessoas comentaram, a maioria das pessoas, felizmente, com uma baita de uma gentileza, mas olha esse comentário aqui do Jorge Novoa. Só existem 8 bilhões de pessoas vivas. Ai, eu sou de humanas. Aí ele diz, indesculpável esse erro. Ô, Jorge, eu não posso fazer nada, lamento se você não vai me desculpar, mas eu acho que eu vou então pedir desculpa para as outras pessoas que estão com um coraçãozinho um pouco menos peludo do que você. Gente, desculpa, foi uma baita falta de atenção no que eu falei. Obviamente não são 12 bilhões de pessoas, foram 12 bilhões de views, né? E tem uma pessoa que fez um comentário aqui que faz todo sentido.
Aqui, ó, Caio Ribeiro. Marilisa, acho que você se expressou mal quando falou das visualizações do Tate. Tá vendo? Educado, fofo, querido. Você disse que o vídeo foi visto por 12 bilhões de pessoas, o que é impossível num mundo com somente 8 bilhões. O correto seria dizer que os vídeos têm 12 bilhões de visualizações, o que deixa implícito que algumas pessoas viram os vídeos várias vezes. É isso, foi um erro meu, desculpa a todo mundo, menos como é o nome dele? Desculpa para todo mundo, menos para o Jorge Novoa, que já disse que é indesculpável. Desolê. O Carlos, essa história eu adoro. O Carlos Santos, ele vem dar uma cutucada em mim falando assim, interessante como a Marilis mudou. Em 2019, declarava frases de efeito super inteligentes como socialista de iPhone pro Dino. Pelos últimos vídeos, parece que ela caiu na real. O Carlos, sabe quem que não cai na real? Gente como você, infelizmente. Aquilo que eu falei em 2019, num programa que tinha um roteiro divertido, que era de humor, que cabia esse tipo de brincadeira, foi exatamente uma brincadeira. Eu tenho a melhor relação com o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que era governador do Maranhão. O Flávio Dino, inclusive, quando a gente trocava mensagem, ele respondia. Socialista de iPhone, botava a carinha com aqueles óculosinhos. Só que as pessoas pegam esse trecho e ficam jogando na internet para fazer de conta que eu sou uma idiota, uma, sei lá, burra. E não tem nada a ver. É nesses momentos que eu mostro, sabe, que tem uma coisa da esquerda que é muito parecida com o que a galera da extrema-direita faz, que é esse tipo de tentativa de descredibilizar as pessoas, uma jornalista, sabe? Mas olha, lamento que você tenha caído nesse bait aí bobo, porque foi uma brincadeira e o Flávio Dino sempre levou isso na brincadeira, tanto que a gente trocar. Ganhei até Guaraná Jesus. O governador mandou para minha casa, para mim e para o meu marido, uma caixa de Guaraná Jesus. Mandou para você? Não, né? Porque você acha que ele ia me mandar Guaraná Jesus se ele não gostasse de mim? Gosta sim. A Rosane Tanuri, ela faz um comentário sobre uma coisa que eu falei, sobre a coisa de aumentar o policiamento, as rondas nas escolas. E ela fala, Marilis, eu concordo que policiamento não serve para nada. As escolas dos Estados Unidos têm polícia dentro delas. Também precisamos criar na escola alguma matéria que fale sobre essa cultura do ódio, além de responsabilizar as redes sociais por esse conteúdo indevido. A gente está na mesma página, né? Esse vídeo de hoje foi sobre o Twitter, que está aí querendo lavar as mãos e não tem nada a ver com esse problemão que a gente está vivendo, mas não dá. E assim, tem muitas escolas nos Estados Unidos que armaram os professores. Isso não adianta de nada. Os ataques continuam acontecendo como a gente vê. Então, assim, não adianta importar dos Estados Unidos uma solução que nem é solução para eles. Né? A gente tem que, na verdade, olhar isso com mais cuidado e ver o que funciona, que é monitoramento de rede, que é investigação, que é encontrar esses grupos, que é criminalizar. Eu dei uma pessoa fala rápido, daí se embanana toda. Mas voltando aqui, que é criminalizar essas pessoas antes que elas levem essas ideias ao extremo. O que é o extremo? Essa barbárie que a gente está vendo acontecer nas escolas. Olha como as pessoas podem ser educadas para discordar. E tá tudo bem, ó. O Edson José Chiarella. Peço desculpas antecipadamente. Não precisa pedir desculpa, Edson. Tá tudo certo. A gente pode discordar. Mas não posso concordar com a afirmação que apenas na direita encontramos esse tipo de atitudes. Pelo mundo afora temos inúmeros exemplos de pessoas de esquerda, de centro, de outras que também fazem isso. Fica aqui, então, a carinhosa sugestão de afirmar que são pessoas do final dos tempos que estão fazendo isso. De fato, eu apontei essa coisa porque a gente viu esse crescimento da extrema-direita e essa violência que veio atrelada a esses grupos. Mas é óbvio que isso não é só coisa de uma ideologia. A gente viu
como as ideologias, enfim, ao longo da história, elas podem cometer crimes contra a humanidade. E isso pode ser da extrema-direita, da extrema-esquerda. Eu acho que só no centro a gente não vê, que eu acho que as pessoas podem ser mais equilibradas, que a gente não vê os extremismos, porque é isso, eu acho na verdade que isso é atitude de pessoas extremistas. A Karen Souto toca num ponto que é importante, que a gente não pode deixar de ver, que é o seguinte: a sociedade precisa urgentemente cuidar da saúde emocional dos nossos meninos. Meninas também, mas mais uma vez foi um homem que cometeu um ato bárbaro. Educação emocional devia ser matéria obrigatória nas escolas desde o berçário. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que de 2010 para cá a gente passou a ter uma outra dinâmica de convívio, né, entre as pessoas, com a internet estando muito presente e sendo uma mediadora desse convívio. E a gente precisa preparar essas gerações para esse tipo de convívio. Claro, eu aprender, vocês aprenderem, assim, a gente está aprendendo na paulada. Tanto que eu fiquei ali no Twitter e estava sendo dragada por aquelas forças horríveis, assim, me vendo, sabe? Vendo a transformação pela qual eu estava passando, de ter atitudes com as quais eu não concordo, atitudes que eu não gosto de ter, me transformando numa pessoa menos paciente, menos generosa, menos legal, que eu tento ser. Eu acho que todo mundo tenta ser, né? Quer dizer, nem todo mundo, mas enfim, eu tento. E eu sei que muita gente que está aqui, que me acompanha, também tem esse como um dos propósitos de vida. Gente, eu fico por aqui, volto na semana que vem. Um beijo para vocês e até!